Boa tarde. O Cerrado brasileiro ocupa grande parte da região central do país e, assim como a Amazônia ou a Mata Atlântica, está ameaçado. E é no Cerrado que vive o lobo-guará, o maior canídeo da América do Sul, que, apesar de solitário e não agressivo, corre risco de extinção e tem sido estudado e monitorado. Por trás desse trabalho está o biólogo e pesquisador Rogério Cunha de Paula. Ele é nosso convidado do JC Debate de hoje e acaba de lançar o livro Histórias de um Lobo, com informações e muitas imagens feitas pelo fotógrafo Adriano Gambarini. Para debater sobre esse trabalho de preservação, convidamos também Mauro Armelin, superintendente de conservação do WWF, o Fundo Mundial para a Natureza. Você também pode mandar as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou para a nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar falando um pouquinho da população do lobo-guará. Onde que ele está presente, Rogério? A grande parte da população ela é brasileira, né? Ela está aqui no Brasil, principalmente no Cerrado, Pantanal, algumas outras partes do Brasil. Mas ainda na Argentina, Bolívia e Paraguai, a gente tem alguns números um pouco maiores e um pouquinho de cada no Peru e no Uruguai. E qual que é o tamanho dessa população aqui no Brasil? Olha, a última estimativa que a gente fez, tem quase 10 anos, estava em torno aí de 22 mil para toda a área e o Brasil aí computava com uns 21 mil animais, né? Isso são estimativas, né? E a gente, isso não só no Cerrado, mas nessas áreas que eles têm ocupado também na Mata Atlântica, até na Amazônia, na borda da Amazônia, a gente já tem observado. E só para a gente ter uma ideia, assim, que a gente fala em número, né, 21 mil, 22 mil, comparando a anos atrás, isso é muito, isso é pouco? Eles vêm em declínio, né? Se a gente pegar isoladamente, né, um lugar ou outro, você vê que há 50 anos atrás, perto de Brasília, por exemplo, tinha uma estimativa de mais de 200 animais, hoje você tem 8, 9 animais, né? Então, a gente nunca olha para esse número como um todo, que é um número grande, se fala 22 mil, por que o animal está ameaçado, né? Mas olhando isoladamente os problemas que a espécie tem, né, principalmente num bioma que é extremamente ameaçado, que é extremamente utilizado para o desenvolvimento, é bem alarmante, né? Nesse bioma, o Cerrado, né, Mauro? Qual é hoje a situação do Cerrado? A situação do Cerrado hoje, ele tem cerca de 50% do seu território, da sua área ocupada pelo bioma Cerrado, já desmatada. E os outros 50%, se você olhar o número, você fala, bom, mas tem metade ainda. Mas a metade que existe, ela está fragmentada. Ou seja, não tem conexão entre aqueles pedaços de florestas e, com isso, você também impede o desenvolvimento ou melhor, a recuperação e a manutenção daquele bioma. E hoje nós estamos numa situação em que nós precisamos decidir se o Cerrado vai ter o mesmo caminho da Mata Atlântica, que sobrou só 7%, em pequenos fragmentos, ou se nós vamos ter uma atitude realmente proativa de conservação do Cerrado. O Cerrado hoje tem que ter uma atenção do governo e da sociedade, principalmente da sociedade, chamando os seus governantes a atenção para que o Cerrado precisa ser cuidado. Bem, como as imagens mostram mais, dizem mais, né, do que as palavras, nós vamos ver um VT que mostra o ambiente onde vive o lobo-guará e o esforço para evitar a extinção do maior canídeo nativo da América do Sul. A cor do pelo batizou o bicho. Guará, para os índios, é vermelho. Já a fama de mal do lobo de pernas longas é pura propaganda enganosa. Não é de hoje que esse símbolo do Cerrado figura nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Pela primeira vez, os 60 maiores especialistas do mundo se reuniram para elaborar um plano de ação para a proteção de uma espécie de carnívoro no Brasil. O resultado estima que em 100 anos o lobo-guará pode desaparecer. Ao todo, na natureza, os pesquisadores estimam que existam ainda 25 mil lobos. Cerca de 22 mil estariam em terras brasileiras, outros 3 mil perambulando por alguns países da América do Sul. No Brasil, o relatório revela que o lobo está mais protegido nas regiões onde o cerrado foi menos destruído, como no sudeste do Mato Grosso, leste de Goiás e no sudoeste de Minas. Ali, o exemplo é a Serra da Canastra, um santuário para os guarás escondido entre as montanhas.
Rogério, a reportagem fala que o lobo-guará pode desaparecer nos próximos 100 anos. Qual que é a principal ameaça? Olha, a gente não tem uma principal ameaça, né? Tem um conjunto de ameaças e eu acho que esse conjunto, essas forças que elas se juntam, é que tornam a coisa problemática, né? Então, você tem, por exemplo, a região da Serra da Canastra, que o vídeo mostrou, ela é o santuário dos lobos, é onde mais tem lobo hoje no Brasil, mas você tem ali desmatamento, você tem atropelamento, desmatamento das áreas que os lobos usam, do cerrado, né? O atropelamento nas rodovias, e lá nem tem grandes rodovias, né? O problema de transmissão de doenças dos animais domésticos. Então, o lobo hoje a gente já vê muitos casos dele contraindo parvovirose, sinomose, e o problema da caça, né? A relação conflituosa com o ser humano. Então, o lobo, por carregar o nome lobo por si só, isso já implica numa perseguição grande. Em cima disso, ainda por ele, às vezes, se aproveitar de uma galinha, comer uma galinha, perseguir, aparecer perto de uma casa, tem uma grande perseguição e a caça. Você né? falou dessa questão do nome lobo, né? De saber o lobo mau. Isso fica no imaginário das pessoas? Fica bastante, né? A gente tem vários casos, vários trabalhos que investigam isso, que buscam isso, né? E assim, as pessoas, desde criança, elas carregam esse medo, essa aversão à espécie, sem saber que o bicho come muita fruta, que o bicho é um bicho extremamente pacífico, ele é curioso, por isso ele chega perto das casas, mas ele é muito medroso, né? Ele não é um animal agressivo. E as pessoas, por causa do nome lobo, elas veem uma agressividade onde não existe. Né? Lobo mau é só ficção. Do guará, sim. Agora, Mauro, na questão do cerrado, qual é o peso da mão do homem? Como o Rogério colocou, um desastre nunca acontece com uma única causa, como um único efeito. E uma extinção de uma espécie é um desastre completo. E a mão do homem é completamente presente aí. Hoje a gente tem o debate no Brasil, como nós vamos desenvolver essa nação. Ao mesmo tempo que nós temos a maior tecnologia aplicada na produção de grãos, nós também temos a pior tecnologia em termos de planejamento do desenvolvimento, onde contempla agora simplesmente um único indicador, que é tonelada por hectare de produção. E não contempla indicadores como o caso do lobo-guará ou as mais de 600 espécies que constam da lista do Instituto Chico Mendes de Ibama de ameaçadas de extinção. Então, esse padrão de desenvolvimento que a gente aplicou na Mata Atlântica, a gente não pode reproduzir o erro. Nós temos agora que evoluir. E nós estamos reproduzindo? Nós estamos reproduzindo o erro. Infelizmente, nós estamos reproduzindo o erro. Seja para a produção de grãos ou seja para a produção de carne, né, onde afeta também o bioma amazônico. E acho que é agora, e não só para isso, também a produção energética brasileira segue o mesmo padrão. E o que falta, então, para mudar esse raciocínio? Se a gente já tem histórico de outros acontecimentos que não deram certo. Não falta tecnologia. O Brasil hoje consegue produzir uma boa tecnologia, tanto de ferramentas para suporte à tomada de decisão, quanto para a aplicação dessas decisões do campo. O que falta muito é vontade política e engajamento social. O empresário, ele tem papel determinante na aplicação de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. E é isso que a gente tem que fazer. Temos que ter um novo pacto da sociedade em torno de um modelo de desenvolvimento que vai garantir o Brasil como potência para sempre, e não simplesmente aquela potência futura que eu escutava dos meus avós falando. Agora, Rogério, no caso específico do lobo-guará, qual que é a importância desse animal para manter o meio ambiente em equilíbrio? A gente considera o lobo-guará como o semeador do cerrado, né? Porque como ele se alimenta de muitos frutos, então na hora que ele vai defecar, ele acaba espalhando esses frutos, né? Agora, como o Mauro falou, a gente não dá um lobo ou uma ave que vai dispersar essas sementes por si só garantir a recuperação das áreas, né? Então, além do lobo, o lobo, na verdade, tem que funcionar como o nosso aliado, né? A gente tem que ter essa consciência da manutenção das áreas. Cada proprietário rural tem que ter essa consciência da manutenção da sua propriedade
para fins produtivos, qualidade de água, qualidade do ambiente, que vai reverter para o benefício dele mesmo, né? O lobo é um aliado, né? Então, tanto nessa parte da recuperação, da manutenção das áreas naturais, né, de forma sustentável ali, como o controle de ratinho, de cobra, que são animais também que ele come, né? E podem danificar os silos, as plantações e os grãos, né? E todas essas informações estão aqui no livro Histórias de um Lobo. Eu estava dando uma olhada aqui, vi uma questão aqui interessante, que é a relação do lobo-guará com o falcão. Conta pra gente essa história, Rogério. A gente tem, assim, ao longo desses últimos 15 anos aí que eu venho trabalhando com o bicho, tem várias histórias, né, científicas ou não, e uma delas é essa caça associativa que eles têm, né? Então, muitas vezes um se beneficia do outro. Às vezes o lobo vai caçar o falcão e a presa acaba fugindo, o falcão captura a presa, não deixa a sobra para o lobo, e às vezes o lobo ele se alimenta de uma cobra grande, acaba sobrando um pedaço, o falcão se aproveita disso. Às vezes o falcão está monitorando uma área e meio que o lobo percebe, identifica que o falcão está para pegar uma presa, já fica por perto, a hora que o falcão mergulha, a presa solta, o lobo vai lá e dá o bote. Então é uma coisa de um aproveitar... Mas eles dividem o alimento no final? Assim, não cooperativamente, né? Mas o que sobra de um, o outro aproveita, né? Ou às vezes o falcão pega e aí cai, o lobo aproveita. Então, um usando muito a estratégia e as potencialidades de caça do outro, né? Agora, Mauro, o Rogério comentou a importância do envolvimento da comunidade para manter as espécies. Como esse trabalho deve ser feito? Esse trabalho, até por incrível que pareça, é muito simples. Nós temos que entender, tanto o produtor, quanto a sociedade, quanto o consumidor, tem um papel determinante nisso. O produtor, ele pode pensar em práticas que não afetem tanto a dinâmica de vida daquela população de animais que está no seu entorno. Seja ele lobo, onça ou qualquer outro grande mamífero que tenha suas propriedades. E, ao mesmo tempo, a sociedade, o consumidor, também deve procurar produtos que tenham indicação de que o manejo da produção daquele produto pense na biodiversidade como um todo, e não que simplesmente escolha um produto pelo preço. Então, não acho que tanto temos vários culpados, mas também nós temos várias oportunidades. Temos várias oportunidades de fazer parte da solução desse problema, porque a cadeia da biodiversidade, ela não se encerra numa única espécie. Então, o lobo hoje é um grande indicador. Por trás do lobo, como o Rogério colocou, nós vamos ter roedores, vamos ter cobras, vamos ter gaviões, vamos ter aves que, com o desaparecimento do lobo, o que desapareceu? O ecossistema que o lobo estava operando. E com a saída do lobo daquele ecossistema, vão desaparecer outras espécies também, ou vão aparecer outras espécies muito prejudiciais para o homem que estão ali convivendo em harmonia. Então, essa consciência é o que tem que... é o bom senso, né? Infelizmente, nós temos que confiar no bom senso, mas trabalhar com bom senso. E a população que vive no entorno ali onde existe o lobo-guará tem esse bom senso? Alguns sim. A gente tem tido bons exemplos, né? A gente está começando agora a fazer uma análise maior puxando para o lobo, né? Mas o lobo, como nesse exemplo que o Mauro deu, como uma peça daquela engrenagem toda que é o ecossistema. Mas estamos trabalhando com os proprietários formas de melhorar o uso da terra, né? Então, a captação de água, melhorar a captação de água, não evitar o escoamento de enxurradas para que não provoque erosão, né? Dentro daquelas áreas que eles já modificaram para o plantio, para pastagem. Então, várias formas, né, que a gente está chamando de fazendas modelo. A gente vai iniciar, a exemplo de outros projetos no interior de São Paulo, em Minas, né, vai iniciar esse projeto lá. Então, a gente vê com isso
um retorno positivo dos proprietários, uma vontade de viver realmente em harmonia com a natureza, obedecendo essas leis da natureza, né, de forma colaborativa, cooperativa. Né? Agora tem outros que não querem saber, eles visam o lucro, né, visam tudo que ele pode tirar da terra até esgotar de uma forma assim... Sem entender que isso pode resultar em prejuízo até para ele. Exatamente. Né? Mesmo a gente falando, insistindo, é difícil de entrar isso na cabeça das pessoas. Né? Vamos fazer uma pausinha, vamos para o rápido intervalo e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje o nosso tema é a conservação do cerrado e do lobo-guará. Nossos debatedores são o biólogo e pesquisador Rogério Cunha de Paula e o superintendente de conservação do WWF, Mauro Armelin. Um apaixonado pela natureza e uma das espécies mais ameaçadas de extinção. A história do lobo-guará e do biólogo Rogério de Paula, que dedica a vida para proteger um animal ameaçado pelo homem. Parque Nacional da Serra da Canastra. É neste remanescente do Cerrado, em Minas Gerais, que resiste bravamente o lobo-guará, uma das muitas espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Se não bastasse a destruição das áreas naturais, o lobo-guará é vítima da falta de informação. Tem fama de lobo mau, mas é inofensivo e, na maioria das vezes, evita o contato com o homem. Só ataca as galinhas das fazendas quando não encontra comida. Felizmente, existem alguns brasileiros que dedicam a vida para a preservação da espécie do lobo-guará.
É o caso do biólogo Rogério de Paula, do Instituto Chico Mendes. Foi durante uma matéria sobre o lobo-guará que ele conheceu a jornalista da TV Cultura, Laís Duarte, com quem se casou numa cerimônia na Serra da Canastra, a Toca dos Lobos. Local onde anos mais tarde o casal levou a pequena Luna para ser batizada. É claro que a filha deles, de quase 2 anos, já conhece o lobo-guará. Quem é esse que está com o papai? Que bicho que é esse? Além do trabalho de acompanhamento dos lobos-guarás, equipados com radiotransmissores, no parque, Rogério e sua equipe realizam um importante trabalho de conscientização com os moradores, explicando a importância de viver em harmonia com os animais. Hoje eu sinto na pele o que é deixar toda essa fauna, essa biodiversidade brasileira para que as novas gerações vejam. Eu quero que a minha filha veja todas essas espécies, eu quero que ela conheça de perto o lobo-guará, aprenda com ele, aprenda com os outros bichos como é viver em harmonia com a natureza. Nós mostramos essa história aqui para mostrar a importância do seu trabalho, mas não vale chorar, né, Rogério? Agora, como que é feito o monitoramento do lobo-guará na natureza? Você trouxe aqui a coleira para explicar para a gente. Trouxe. A gente tem algumas formas, né? A gente até explica isso legal no livro. Uma delas é a coleira, mas além da coleira de monitoramento, a gente acompanha os bichos pelas pegadas também, ou por aquelas armadilhas que tiram foto sem a gente estar presente, tem um sensor que dispara quando o bicho passa, né? E a coleira é a forma, para alguns objetivos da pesquisa, a gente tem que seguir os bichos mais de perto, ter mais informações. Essa é uma coleira que ela transmite, evoluiu muito, né, a coleira nesses últimos 15 anos aí que eu venho trabalhando com o bicho. E essa aqui, ela armazena, tem um GPS interno, armazena pontos aí a cada 10 minutos, meia hora, 1 hora. E aí uma antena de satélite dispara isso para um satélite e ele manda para nós. Então, hoje em dia, a gente não precisa nem estar no campo de perto para acompanhar Agora, o bicho. Ela é pesadinha, não incomoda o bicho? Não incomoda, assim, existe uma convenção internacional que indica até 5% que o bicho pode tolerar de peso. Essa coleira aqui pesa em torno de 500 gramas, alguma coisa assim, né? Então não chega a ser nem 3% do peso do bicho. E né? quando Então, o animal morre, vocês conseguem perceber também? percebe que quando o animal morre, quando ele está em movimento, então ela indica a temperatura no momento, do ponto, e ela, depois de 1 ano, ela se desprende. Esse dispositivo aqui, ele tem um temporizador que ele solta, e aí depois de 1 ano a coleira cai. Então muitas vezes a coleira cai muito antes, né, do bicho morrer e tudo mais. Então a gente acompanha o animal caçando, comendo, reproduzindo, tudo com a coleira. É uma coisa que vai ficar um tempo no pescoço do bicho, mas logo vai cair, né? E as outras antigas que não tinham esse dispositivo, a gente faz um esforço para recapturar o lobo e retirar aquela coleira, né? Agora, Mauro, olhando para toda essa devastação que vem acontecendo no nosso país, quanto tempo uma espécie demora para dar um sinal de alerta de que o homem está indo longe demais? Bom, primeiro nós precisamos conhecer as espécies para saber se ela está dando um sinal de alerta. E a gente não conhece as espécies da fauna brasileira, por incrível que pareça. Comentando, eu e o Rogério conversando há pouco, quando há muito pouco tempo que tem a história do lobo-guará preto. Quer dizer, não sabemos nem se é uma nova espécie, mas é uma ocorrência diferente. Um lobo-guará completamente preto. Voltamos agora de uma expedição na Amazônia, onde foi descoberto mais uma espécie de macaco, mais uma anta que também foi descoberta na Amazônia esse ano. Um outro gato do mato. Exato. Né? Então, quer dizer, além de pensar quando é que ela vai desaparecer, nós precisamos ter mais esforços para conhecer o que nós temos, conhecer, esforços como o do Rogério, de conhecer como esses animais vivem. Porque aí nós vamos entender qual é a melhor forma de interação com eles e, assim, encontrar uma forma, novamente, voltando para o dilema do desenvolvimento, que contemple também a vida deles e que nosso bioma consiga ser conservado como um todo para conservar todos os interesses ali. Dá para acomodar todos os interesses dentro daquela área. E, Rogério, quanto que o seu trabalho, né, a publicação do livro ajuda para que as pessoas conheçam os animais? Eu acho, só complementando, um pouco, a gente fica um
preocupado com isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa conhecer, a gente não tem muito tempo, que a gente vê a velocidade da degradação e essas ameaças, elas são muito mais rápidas do que o tanto de informação necessária para conter esse declínio populacional das espécies, né? Então a gente tem perdido essa briga toda. Então a hora que a gente verifica o sinal de alerta de uma espécie, muitas vezes já é tarde demais. Aquela espécie está reduzida num número tão pequeno que você precisa de muito esforço para reverter alguma situação. O caso da onça-pintada na Mata Atlântica, né, que a situação dela é extremamente crítica, pior do que crítica, né? Então, hoje a gente tem tentado trabalhar mais rápido do que o desenvolvimento, do que esse conhecimento chega para nós, né? A questão do livro, o objetivo do livro, ele foi justamente tentar agregar um pouco mais de informação, trazer um pouco de informação para as pessoas, para a sociedade de forma geral, né? Não só no campo, onde as pessoas vivem diariamente, convivem com o lobo-guará, para melhorar essa convivência com o lobo-guará, mas mostrar a importância dele, chamar a atenção do governo, chamar a atenção das autoridades e eu não falo só do Poder Executivo, mas principalmente do Legislativo, que hoje em dia é quem está com a faca e o queijo na mão. Entendeu? A gente, no lado do Executivo, é muito difícil da gente traçar diretrizes se lá em cima tem um deputado federal, um senador, que desenvolve uma lei e aí com os conchavos políticos vão e derrubam tudo que a gente tem feito em 50 anos. Quer dizer, com um livro em mãos, com até um bichinho de pelúcia, isso aproxima das pessoas, fica mais fácil delas entenderem. Virou até um bichinho de pelúcia, né? O bichinho ele faz parte da nossa campanha educacional, né, para começar a cativar as crianças com relação à importância do lobo. A gente tem colocado ele na mão das crianças para ser o primeiro lobo que aquelas crianças vão cuidar, né? Então é um símbolo disso, né? Então o livro ele é informativo, ele é para todo mundo, a gente não fez um livro técnico justamente para isso, para que as pessoas conheçam, e a gente tem um capítulo das estratégias de conservação, que é o quanto que o quanto que o cerrado precisa das unidades de conservação, das áreas protegidas, como o Mauro falou, delas próximas, delas ligadas, né? O quanto que cada um pode contribuir para a conservação do lobo-guará. Nosso tempo está acabando, mas antes eu queria tocar no assunto com vocês. No domingo, nesse próximo domingo, completa 25 anos da morte, do assassinato de Chico Mendes. Qual o principal resultado da luta dele? Acho que o principal resultado é a gente conseguir ter um debate como esse na mídia. Ele trouxe para o cidadão comum o drama e a violência, também como as coisas aconteceram no passado, e que é justamente o ponto agora, não precisamos reproduzir. Estamos vendo aqui algumas imagens dele. Exato, então quer dizer, são as imagens dos seringueiros, nos empates, e o Chico Mendes ainda, falando de unidade de conservação, ele conseguiu chamar atenção para algo da unidade de conservação e o ser humano. E começou ali o movimento das reservas extrativistas, né? Que agora a gente precisa tomar mais e mais cuidado, não só com as reservas extrativistas, mas com as reservas de desenvolvimento sustentável, com os parques nacionais e com todas as unidades de conservação no Brasil. E a sociedade precisa se apropriar agora do legado de Chico Mendes, que é um legado de dar para fazer de forma consciente e responsável e usar a biodiversidade com consciência. E é uma luta que continua. A sociedade não pode, a gente reforça isso, não pode ficar quieta assim. A gente viu essas manifestações nesse ano. Esse ano foi um ano de manifestação por várias coisas, pela saúde, pela educação, né, pelos direitos da população, e a gente não viu manifestações com relação ao meio ambiente. Todo mundo respira o ar, bebe a água, mesmo quem está na cidade precisa desse equilíbrio, e o povo do campo precisa ter um chacoalhão com relação a isso. Então, a gente precisa se mobilizar para que as coisas não fiquem, a gente não viva numa bolha daqui 100, 200 anos. Precisamos de novos Chico Mendes, como certeza. O Rogério, Chico Mendes do Lobo-Guará. Com certeza. Eu acho que é isso que nós precisamos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Uma ótima tarde e ótimo final de semana para você.
Seus amiguinhos já estão mais do que prontos para deixar o fim de ano na cultura muito mais divertido. Quer ver só?